Olá meus amigos, tudo bem? Professor Tiago Moraes, redação, a prova Timon. A gente está aí nessa batalha da educação à distância para levar o conhecimento até vocês, o conhecimento de fato da produção de texto, da redação, de linguagens humanas, ciências da natureza e matemática, tá certo? Aqui a gente vai ver a redação dissertativa argumentativa, as suas características e as suas feições estruturais do que vocês realmente precisam para elaborar uma redação de excelência no Exame Nacional do Ensino Médio, na Universidade Estadual do Maranhão ou quaisquer vestibulares que exijam de fato o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Desde 1998, no primeiro Exame Nacional do Ensino Médio, é cobrado, é exigido de vocês, na condição de participantes, esse formato dissertativo argumentativo. Houve uma reformulação no ano de 2009 e doravante ainda permanece sim a redação dissertativa argumentativa com, sugiro sempre, 4 parágrafos, que eu vou já mostrar para vocês como eles devem ser implementados, como eles devem ser distribuídos e como devem ser confeccionados de fato, tá certo? Então vamos lá. Professor Tiago, eu sempre devo me atualizar para fazer uma redação de excelência? Olha, meus amigos, se atualizar é obrigação de cada participante, de cada estudante que realmente se preze e que queira angariar uma nota interessante. Como eu posso me atualizar, professor? De que maneira? Olha só, você pode se atualizar, claro, por meio de notícias bem pautadas, por meio de reportagens bem verificadas, claro, editoriais, procure editoriais para você massificar a sua forma de produzir, artigos de opinião e, claro, redações nota 1000, tá bom? As redações nota 1000 ajudam bastante, porque ali naquele bojo redacional existe todo um aspecto verificatório do que realmente você precisa saber e introjetar na sua gama, na sua forma também de produzir notícias, reportagens, editoriais, artigos de opinião e, claro, você sai um pouquinho do campo do viés de atualização e eu sugiro leituras, muitas leituras. Se você parte do princípio do que é constitucional, sugestão, Constituição Brasileira de 1988, notadamente os artigos 1º, 5º e 6º. Principalmente sobre o que reza acerca do princípio da isonomia, tá? O artigo 5º da Constituição, que ajuda muito. Se você pegar praticamente todos os Enems de 2009 até 2019, dá para você introjetar na sua redação a Constituição Brasileira de 1988. Para quê? Para alicerçar o seu fazer discursivo. O corretor gosta, porque ele percebe que você é um aluno, é um participante que realmente tem conhecimento e tem potencialidades para crescer de nota, tá certo? Existe uma obra do jornalista brasileiro Gilberto Demestais chamado O Cidadão de Papel, muito legal, muito interessante também. Existe também obras como Casagrande e Senzala, da literatura brasileira, sugestão, obras machadianas como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, os contos machadianos que são muito bons como Ideias de Canário, O Enfermeiro, A Missa do Galo, etc. José de Alencar, muito bom também. Tentem ler, meus amigos, e ler de maneira mais profunda também Carlos Drummond de Andrade. Tá? A poética de Carlos Drummond de Andrade, principalmente naquela obra literária dele chamada A Rosa do Povo. Por quê? Carlos Drummond de Andrade era um poeta social, político, e se preocupava também com as vertentes culturais da sociedade brasileira. Isso, de certa forma, pode ajudá-los a compreender melhor as nuances sociais que permeiam o Brasil até, claro, aqui no século XXI, claro, no ano de 2020, bem como essas vicissitudes, essas variações e inconstâncias que permeiam o Brasil como um todo. Então, essas são algumas sugestões de leitura interessante, ó. Livros que remetem à história, à geopolítica, à filosofia, sociologia, sempre citações literárias, filosóficas, sociológicas, teorias literárias, teorias filosóficas, sociológicas, a própria biotecnologia, a própria cinematografia, que pode ser implementada aí no Enem 2020, 2021, doravante. Sempre existe uma competência do Enem que sempre exige que você relacione a sua produção com áreas do saber. Então, para você alicerçar, é importante, primeiro, vamos lá, que você se atualize, que você tenha conhecimento de mundo e que você tenha conhecimento dessas outras áreas. Filosofia, sociologia, história, literatura, política, arte, biotecnologia, etc. Tá certo? Aí você realmente vai saber o que de fato produzir dentro de um contexto dissertativo argumentativo, tá bom? Então vamos lá. Um texto dissertativo argumentativo, para quem se esqueceu. Dissertar, meus amigos, a grosso modo, é você expor, mostrar, evidenciar
E argumentar, na realidade, é você convencer, persuadir. Veio o Enem de 2009 e exigiu isso aqui com muito mais destreza e competência dos alunos. É tanto, claro, que o Enem trabalha essas 5 competências que eu já vou falar para vocês das dicas importantes aqui. Então, ao passo que você expõe e evidencia, você vai ter que argumentar, que discutir, que fundamentar, que legitimar e credibilizar o seu discurso para convencer quem? 2 corretores. Exame Nacional do Ensino Médio são 2 corretores que não estão nem aí, pena de aluno de jeito nenhum. É tanto que a quantidade de notas 1000 é muito reduzida. Ano passado, em 2019, com a democratização do acesso ao cinema, que foi um tema que pegou muita gente de surpresa, só houve 53 notas máximas e mais. Dessas 53 notas máximas, se você verificar com um pouco mais de afinco de critério, muitas delas não merecem nota máxima, estão bem longe ainda de nota 1000. Tá certo? Então, assim, argumentar, difundir, claro, para persuadir os seus 2 corretores. A redação vale 1000 pontos e ela varia de 0, 40, 80, 120, 160 e 200, cada competência. Poxa, se você tem 200 em todas as competências, é nota 1000. Por exemplo, se você tem 160 em todas as competências, 1, 2, 3, 4, 5, você tem 800 pontos. Se você tira 120 em todas as competências, assim, regularmente, você vai ter 600 pontos, que é uma nota mísera. A meu ver, não é uma nota interessante, 600. É muito baixo. Olha só, primeira característica importante, redigido na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Por que, professor Tiago Moraes? Por quê? Essa terceira pessoa do singular, meus amigos, ela provoca, podemos dizer, menos acesso ao teu avaliador. Tá? É uma didática importante, um formato importante, porque ela é mais culta, ela é mais séria, ela é mais íntegra e mais regularizada, tá bom? Então nada de intimidade, a terceira pessoa do singular, em razão dessa impessoalidade realmente que você deve implementar na sua redação. Terceira pessoa do singular, uma coisa é você numa redação fazer assim, deve-se, pode-se. Outra coisa é devemos e podemos. Quando você coloca devemos e podemos, você já se inclui. E se incluir na redação não é legal. Assim como você não pode, diante da redação, colocar nosso, porque fica o quê? Informal. Então, por características mais probas, íntegras e formais, por favor, terceira pessoa do singular, para casar com essa segunda característica aqui, que é a linguagem que você vai implementar ao longo do seu texto. Aqui é a terceira pessoa, que é o formato, a modalidade, e aqui é a linguagem que você vai inserir, ó, tá? Uma linguagem séria, uma linguagem culta que respeite o que, ó? Culta, padrão, mas também chamadas de formal. Ela vai envolver, meus amigos, a questão da acentuação gráfica, da ortografia, sim, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, colocação pronominal, a não repetição demasiada de vocábulos, chamamos de repetição gratuita, que se você repete os mesmos vocábulos, o corretor percebe que você tem um cabedal de conhecimento vocabular pequeno, reduzido. Logo, você provavelmente não vai alcançar uma nota interessante em uma competência chamada de competência de norma culta ou competência 1, que também vale 200 pontos, tá certo? Então aqui é uma linguagem séria, nada de sair aspeando demais, tá certo? De sair colocando diminutivos, tá? Expressões, professor, eu quero ver a minha licença poética. Você não tem licença poética, tá? Vocês são meros mortais, estou brincando. Mas não coloquem, tá certo? Expressões diminutivas, gírias de maneira nenhuma, porque você vai inviabilizar o seu formato e vai comprometer lá na frente, sim, a sua nota. Muito cuidado com essa linguagem, que tem que ser uma linguagem séria, uma linguagem douta, uma linguagem culta, beleza? Terceiro aspecto, meus queridos, apresenta a defesa de ideias. Olha só, quando você vai defender uma ideia, isso deve aparecer de fato lá na tua introdução, os aspectos que eu vou defender. Aí a minha sugestão sempre, 2 aspectos a serem defendidos, sempre. Geralmente, vamos pegar do ano passado, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu tenho que culpabilizar o quê, professor? O poder público, em razão de não democratizar o acesso ao cinema, principalmente nos recônditos, nos locais mais longínquos, distantes do Brasil. Então há uma falha, há um elemento torpe dentro do poder público. Mas também eu posso discutir acerca do viés socioeducacional, das pessoas não terem esse desejo
essa empatia acerca do cinema. Por quê? Porque a escola não fundamentou, a família não incentivou e a sociedade às vezes vilipendia, despreza. E esse que é um intento, uma manifestação artística tão importante que é o cinema. Então, eu tenho dois fatores que eu vou colocar onde, vem aqui na minha tese, para eu depois fazer o quê? Desenvolver essas ideias. Por isso que o nome disso aqui, é desenvolvimento, que hoje o Enem chama de argumentos. Antigamente era desenvolvimento, hoje são os argumentos. E outra nomenclatura. Isso aqui era introdução, que ainda é introdução, mas o Enem foca na expressão tese, tá bom? Então, tese, argumentos, defesa de ideias por meio de quê? De estratégias argumentativas. Como é que eu adquiro? Leitura, muita leitura e, sobretudo, prática. Não adianta você só ler. Aluno que se preze, principalmente aluno de terceiro ano pré-vestibular, tem que produzir pelo menos 2 redações semanais. Quanto mais você treina, mais você fica expert. Você domina esses 3 aspectos aqui, domina isso, e claro, você sabe introjetar a sua produção dentro de tese, que aqui vai exigir de você, no iníciozinho, que você apresente o tema, é a chamada apresentação do tema, certo? E essa apresentação do tema, meus queridos, pode ser por vias históricas, pode ser por vias literárias, pode ser por vias artísticas, sociológicas, filosóficas. Você vai começar a sua redação com uma teoria, ou uma citação, ou um momento histórico, uma metáfora, tá certo? Aqui ainda, dentro do primeiro parágrafo, você precisa evidenciar o problema, problematizar, tá certo? E depois você coloca aqui os 2 fatores, como eu falei para vocês, que desencadeiam a tese, os 2 fatores, que são a causa. O primeiro fator, claro, poder público, se você colocar, vai aparecer aqui, poder público. E o segundo fator, se for o viés socioeducacional, vai aparecer aqui, tá bom? Professor, tem área do conhecimento? Tem. Por exemplo, se você aqui iniciou com arte, você não pode mais colocar arte aqui, nem aqui. Você tem que variabilizar. A competência 2 exige isso. Então, se eu coloquei arte aqui, eu poderia colocar filosofia, aqui eu poderia implementar sociologia para legitimar o meu discurso, tá bom? E aí vai ficar muito mais interessante, muito mais robusto. E uma dica legal, esses 4 parágrafos, eles têm uma certa distribuição, dica legal. Tentem fazer esse daqui, o primeiro, de 4 a 6 linhas, não é regra, é só uma sugestão. Tentem fazer o segundo e o terceiro, entre 7 e 9 linhas, 7 a 9 linhas, e o restante você dissemina na sua proposta de intervenção. Aí você pergunta, o que seria essa intervenção? Claro, como você levantou 2 fatores que são problemas, você diluiu o primeiro aqui, discutindo, argumentando, diluiu o segundo aqui, discutindo e argumentando, assim a necessidade de você propor alternativas viáveis, execuíveis, para tentar mitigar o problema que foi discutido aqui e o problema que foi discutido aqui. É a chamada proposta de intervenção, que eu vou falar para vocês nas dicas, que na realidade aqui você vai ter que responder algumas perguntinhas, Quem deve fazer, o que deve ser feito, como deve ser feito e para que deve ser feito, que eu vou colocar nas dicas para vocês, esses elementos que são cruciais para você tentar mitigar, amenizar, suavizar, abrandar os problemas que foram discutidos conforme a redação dissertativa argumentativa exige de vocês. Tá certo, pessoal? Então esse é o nosso primeiro momento aqui, do aspecto redacional, das características e do aspecto estrutural da redação dissertativa argumentativa, para que vocês tenham um conhecimento amplo e, mais do que esse conhecimento amplo, para que vocês saibam implementar de maneira ordeira e de maneira significativa em quaisquer vestibulares. Aqui não é só para Enem, tá? É para a Universidade Estadual do Maranhão também, é para Uninova FAP que vai fazer, FACID, qualquer vestibular no Pará, Tocantins, no Brasil como um todo. Por quê? Mais de 90% dos certames, inclusive concursos públicos, exigem uma redação texto dissertativo argumentativo. Claro, conciso, coeso, claro, coerente e dotado de significância para que você realmente se torne um tanto quanto competitivo, tá bom? Só revisando aqui, terceira pessoa do singular, linguagem culta padrão, aí você tem que estar gramática. Pegue lá a gramática se você estiver em casa, gramática do Mauro Ferreira, gramática do Hernani Terra, muito bom, gramática da Leila Lauar, gramática do Evanildo Bechara, que vão ajudar bastante vocês a ter um conhecimento sobre essas regras gramaticais, tá certo? É importantíssimo, tá? E essa apresentação de defesa de ideias, você só vai defender uma ideia se você realmente tiver conhecimento e tiver similaridade desse conhecimento. Se você assimilar, melhor dizer, esse conhecimento para poder introjetar nesse aspecto estrutural da redação dissertativa argumentativa. Beleza? Entenderam? Até a próxima com as nossas dicas. Um abraço!